Queria começar agradecendo muito o convite do Zé Paulo Teixeira, do Inácio Blanco, do Eugênio, de poder estar aqui com amigos queridos, com o Celso, com todos vocês. E eu vou fazer algumas relações entre Ortega y Gasset e Proust, a leitura que Gasset fez de Proust, que os aproximou muito. Eu denominei a minha apresentação A Procura do Beijo Perdido e Gasset, a literatura como vocação. Então, normalmente, se diz que Em Busca do Tempo Perdido é uma obra que reflete sobre o tempo. E não é por acaso, porque a primeira abertura do romance é a palavra longtemps, quer dizer que a gente traduz por durante muito tempo, mas a palavra tempo aparece no início e aparece na última frase do romance. Não obstante, me parece que, isso eu acho que há em Ortega também, existe uma espécie de epifania na escrita proustiana, e atrás de cada passagem há uma espécie de uma parábola evangélica escondida. É como se houvesse uma sese espiritual e essa sese vai se fazer no final como uma revelação. E essa sese passa por vários momentos, passa pelo ciúme invasor, passa pelas decepções em amizades, decepções amorosas, degradação das classes sociais, pela Primeira Guerra Mundial, passa também por lutos o tempo inteiro, e também as palavras, né, que não foram feitas para comunicar o pensamento, mas frequentemente para escondê-lo. Né? Então, a questão do equívoco da linguagem também. Então, é como se a recherche passasse por todos esses momentos como momentos ascensionais que vão unir, me parece, Gasset e Proust. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que existe uma espécie de fenomenologia da memória, né? E essa fenomenologia ela temporaliza lugares, mas não espaciais. Nós lembramos dos lugares no tempo em que nós os frequentávamos. E, Em Busca do Tempo Perdido, encena também a incompreensão fundamental dos seres e a impotência diante do dever incessante que martiriza o espírito. Interroga ainda as armadilhas. No descompasso entre a vida e a consciência, a vida segue muito rápido e a consciência chega sempre tarde demais. Ainda também o problema de não reconhecer os sinais indecifráveis de um outro, como nos ciúmes do amor, esse desejo de conhecimento que não conhece nada. Assim, Ortega y Gasset, para Ortega y Gasset, Em Busca do Tempo Perdido é uma investigação sobre a verdade, mas não a verdade no sentido científico, mas no sentido poético. Da mesma forma que há dois caminhos na recherche, né? Tem o caminho no caminho de Swann e no caminho de Guermantes. Assim também, para Gasset, os dois caminhos da literatura ou da filosofia e da ciência. Eu cito aqui essa passagem de Gasset. A diferença entre a verdade poética e a científica se origina em caracteres secundários em comparação com o fato de que tanto uma como a outra dizem coisas que são verdadeiras, isto é, que existem efetivamente realmente no mundo de que falam. Swann e Guermantes são como dois pontos cardinais contrapostos. Em Combray, onde o narrador passa as suas férias na infância, sua família leva o narrador para passear às tardes. Continua Gasset, né? Algumas vezes tomam a direção da esquerda, para a casa do Sr. Swann. À direita está o palácio estival dos Guermantes. Swann, sendo judeu, sem insígnias, tem uma das dimensões de sua vida no mundo aristocrático dos Guermantes. O mundo de nossa vida, e, portanto, nossa vida nele, estão constituídos por uma plural orientação de lados. Bom faria que cada um de nós pudesse precisar quais são os lados de suas vidas, de onde sopra sobre ele os ventos do viver. Fim da citação do Ortega. Ora, na recherche, né, o pai do narrador, ele bem conhece o barômetro e sabe indicar a direção dos ventos,
o bom ou o mau tempo, segundo o qual tomava o caminho de Soin ou o caminho dos Guermantes. Ora, mas isso significa também a instabilidade que se estende por toda a existência, assim compreendida para Proust, disse Tugassé, como Proust, nosso coração é assim um difuso volume gasoso que varia a cada momento em uma versatilidade meteorológica. Fim da citação. Ou seja, a impossibilidade do conhecimento total é tocada, como observa Ortega y Gasset, pelo esquecimento. Também no amor, a pessoa amada, sendo em Proust sempre prisioneira ou fugitiva, desfaz-se a ilusão da permanência. Como escreve o narrador dos salões elegantes e mundanos da Recherche, e agora eu cito Proust, ou o narrador da busca, Em Busca do Tempo Perdido, nesses salões há um panorama efêmero que os mortos, os escândalos, as doenças, os rompimentos modificariam em breve, mas que naquele momento estava imobilizado, nessa espécie de instante eterno e trágico do inconsciente que espera, e de calmo embotamento que, retrospectivamente, parece ter precedido a explosão de uma bomba ou a primeira chama de um incêndio. Fim da citação. Ou seja, aqui a utilização do futuro anterior, modificariam, marca o dever impossível de ser detido, um drama que pode surgir inesperadamente no mais confidencial da graça e da festa. Por isso, a mobilidade incessante manifesta a transformação de uma coisa em seu contrário, porque o tempo jamais coincide consigo mesmo. Eu cito, há um sentido de direção, Ortega, uma bússola interior em virtude da qual cada um de nós se encontra no caminho que é o único que lhe é dado seguir, mas cuja direção regular e lógica não se percebe a não ser depois de já tê-lo percorrido. Perde-se assim, perde-se assim a realidade, que falta a recordação, sempre incompleta, mutilada, no que se apagou da memória com uma catástrofe mental. Eis porque não se poderia deter o tempo, este que em Proust descreve como retardamento, como alentamento, em largas descrições de paisagens, de estados de alma e dos salões fin de siècle. Essas derivas, entre aspas, essas digressões, correspondem às sinuosidades das lembranças e da escrita proustiana, sobre as quais Ortega y Gasset observa. Os temas novelescos são em Proust mero pretexto, e como espetáculos, respiradores e aberturas de uma colmeia, pela qual logra libertar-se, alado e estremecido, o enxame das reminiscências. Investigador do tempo perdido, renuncia com todo escrúpulo a impor ao passado a anatomia do presente. Fim da citação. Então, para Proust, recordar não raciocinar, não é um raciocinar, não é um ato voluntário intelectual, mas algo que ressurge espontaneamente em uma súbita manifestação. O que no romance é a fonte do talma e do trauma, do maravilhamento e da dor, do sofrimento, da ferida. São lembranças que sobrevêm como encantamento e choque doloroso, quando personagens e lugares se transfiguram nos anos que passaram e na juventude que se foi. Assim, a Alameda das Acácias, outrora trilhada pela graciosa Madame de Swann, torna-se veredas em que derivam almas em tristeza. E agora eu cito Proust. Ai, na Avenida das Acácias, Alameda dos Mirtos, tornei a ver algumas destas mulheres tão belas, velhas, que não eram mais do que as sombras terríveis do que tinham sido, errantes a procurar desesperadamente não se sabe o quê pelos bosques virgilianos. Fim da citação. Trata-se da memória como um momento epifânico e dilacerante, cujo núcleo é a cena sísmica da Madeleine mergulhada na xícara de chá, um estado de êxtase temporal que nos chega inadvertidamente. Eu não vou
citar essa passagem que é muito conhecida, mas a personagem está tomando um chá num dia de frio que a avó lhe oferece, e subitamente ele mergulha a Madeleine no chá e vem do fundo da xícara todo o passado, toda a Paris da Belle Époque, que dá início a todos os 7 volumes da Recherche. Isso não significa uma restauração do passado, com o que restou, como simples lembrança, e sim de vestígios e remanescências ativas no agora. Eu cito Ortega: fundo noturno da alma se desprende ascendente uma recordação, como na linha do horizonte se ergue patética na noite uma constelação. Não se limita a descrever o que vê, retornar em sua memória. Em vez de restaurar o tempo perdido, se compraz em edificar suas ruínas. Seu Ortega. Essas ruínas constituem uma memória que esplende no desmedido momento que rompe o devir abstrato do tempo, que nada determina ou anuncia. E agora eu cito o Proust. Todo um promontório do mundo inacessível surge então da iluminação do sonho e entra em nossa vida. Em nossa vida onde, como quem despertou de um sonho, vemos as pessoas com quem tínhamos sonhado tão intensamente que julgáramos que só haveríamos de revê-las em sonho. É assim que em Sodoma e Gomorra, um dos volumes da Recherche, o narrador procura em sonho a avó morta como uma descida ao Hades. Eu cito o narrador: no mundo do sono, logo que para percorrermos as artérias da cidade subterrânea, sulcamos as águas escuras de nosso próprio sangue, como por um létis interior de dobras sextuplas, grandes figuras solenes abordam-nos, deixando-nos em lágrimas. Procurei em vão a figura de minha avó, assim que me aproximei dos pórticos sombrios. Quer dizer, a avó é o único amor bem-sucedido da Recherche, né? É o único amor que não é posto em questão em momento nenhum. No sonho, como em memória involuntária, não se está sujeito aos trabalhos da inteligência, que pretere, como enlaçamento irracional das coisas, tudo aquilo que não faz parte da razão racionalista, da razão demonstrativa e das evidências. Essa perspectiva de Proust abole, então, essa perspectiva racionalista abole, então, o acesso ao acaso e o imprevisível, o sonho sendo essencial como acesso ao passado, essa dimensão prodigiosa da realidade. O contrário da memória voluntária, que imobiliza a experiência do eu profundo, entre aspas, neste em que se manifesta a dimensão órfica da memória inintencional. Ora, então, no sonho, retornam os anos passados, os sentimentos perdidos, pois o que nos mais intensamente ficou é o que mais profundamente se esqueceu. E eu cito uma passagem da Recherche, né, da Busca do Tempo Perdido. De repente adormecia, caía nesse sono pesado, onde se desvelam para nós o regresso à juventude, a retomada dos anos passados, sentimentos perdidos, a desencarnação, a transfiguração das almas, a transmigração das almas, a evocação dos mortos, as ilusões da loucura, privados nós dessa razão que projeta sobre nossas coisas um lampejo de certeza. O sono traz todos esses mistérios que julgamos não conhecer, nos quais, na verdade, somos iniciados quase todas as noites, assim como outro grande mistério do aniquilamento e da ressurreição. Fim da citação. No sonho, uma das figuras da memória involuntária ressurge o quarto da infância, em que se revela uma questão de vida ou morte, pois uma visita noturna de Swann à família, no soar da campainha na porta do jardim, Swann, que o narrador diz que era o autor inconsciente dos seus próprios sofrimentos e das suas tristezas, toda vez que Swann chegava, a criança era totalmente dependente do beijo materno, que, aliás, ele diz que vinha do alto como uma hoste, né? E ele se sente privado da presença da mãe, e por isso é que ele acusa Swann, né, dessas visitas noturnas.
Eu cito Proust, ou o narrador. Todos os dias em Combray, desde o final da tarde, muito antes do momento em que eu deveria ir para a cama e ficar sem dormir, longe de minha mãe e de minha avó, o quarto de dormir tornava-se o ponto fixo e doloroso de minhas preocupações. Bem haviam lembrado, para me distrair nessas noites em que me achavam com um ar muito melancólico, de presentear-me com uma lanterna mágica. A lanterna, à maneira dos primeiros arquitetos e mestres vidraceiros da Idade Gótica, sobrepunha a opacidade das paredes impalpáveis criações. Aqui eu lembro apenas que Proust se refere à questão do hábito. Então, o fato de a lanterna mágica girar sobre o quarto, imagens maravilhosas dos romances medievais, de Brabantes e de cavaleiros medievais, etc., o quarto ficava totalmente infamiliar, ficava estranho, um sentimento de Heimlich, né, de uma inquietante estranheza, quebrava o hábito do quarto e ele se sentia mais perdido ainda. E então, Proust comenta, o narrador comenta, com a lanterna mágica, crescia ainda mais minha tristeza, pois a simples mudança de iluminação destruiu o hábito que eu tinha do meu quarto, e graças ao qual ele se tornava suportável, descontando o suplício de deitar-me. Agora já não o reconhecia e sentia-me inquieto, como em um quarto de hotel ou de um chalé onde tivesse chegado pela primeira vez ao desembarcar de um trem. Ora, portanto, a lanterna mágica ela é uma espécie de quebra da rotina. Quer dizer, o que é o hábito? O hábito é uma proteção contra o inesperado, né? Então, quando se rompe esse hábito, quebra-se a rotina e aquilo que parecia o mais familiar desrealiza-se em um infrarrealismo no qual o narrador reconhece o detalhe minimal, marginal e microscópico das coisas e de eventos, transformando aquilo a que estamos alheios, o corriqueiro, em algo enigmático, chamuscado pelo tempo. Referindo-se a Proust em sua literatura perturbante, Ortega y Gasset considera, eu cito, que ele faz protagonistas do drama vital os bairros pobres da atenção. Quer dizer, esse olhar micrológico para o detalhe que tem Proust, não é? O Gasset fala que Proust tem esse olhar para os bairros pobres da atenção, aquilo que normalmente nós desconsideramos. Estranheza ainda na própria memória involuntária, que em um átimo traz de volta o mundo da criança e seu quarto de dormir, nas férias em Combray, na coincidência de realidade e ilusão, de desejo e sua realização, quando, diz o narrador, ele já velho, né, tudo silencia à minha volta. Bom, aqui ele conta um pouco, ele faz a descrição, como subir para o quarto e a escada era um verdadeiro suplício, né, para chegar no quarto. Ora, o silêncio que se instala quando ele chega sozinho ao quarto de dormir é antecipatório da morte da mãe, como também da avó, que se fundem no romance, emblema da separação definitiva de seres amados e que, certo centro absoluto do mundo infantil, é o sentimento de perda que se prolongará na recusa materna de voltar ao quarto para lhe dar um último beijo antes de dormir. E a criança se sente, então, num buraco negro, na solidão de noites repletas de temores. E agora eu cito Proust, eu vou acabar logo, tá? Lá no meu quarto, tive de fechar todas as saídas, cerrar os postigos, cavar meu próprio túmulo, enquanto revirava as cobertas e vestir o sudário de minha camisa de dormir. Assim, a escada que levava da sala de jantar para o quarto superior, no andar superior, é uma verdadeira via crucis, um flagelo crístico, como é toda separação. Obra sobre o paraíso perdido da infância, dos amores e também do desmoronamento das classes sociais no pós-Primeira Guerra. Na obra, revelam-se instantes únicos, a Madeleine, esses momentos de memória involuntária, não é?
Proust cita vários ao longo do romance, um deles é a Madeleine, o outro é um talher que toca, está no último jantar na casa dos Guermantes, e uma colher, um garfo, toca inadvertidamente um cristal, um copo de cristal, um prato, não me lembro bem, e esse som lembra do som que o maquinista fazia na roda do trem em Combray para determinar a partida. E também um guardanapo engomado, né, no hotel de Baalbek. Então, tudo isso, ao fim, um calçamento irregular, quando ele tropeça também quando vai aos Guermantes. Para Proust, como para Ortega, a literatura é um conhecimento. Ele é autoconhecimento, como se dizia há pouco, é uma possibilidade de descansar de si, ser outro, né? É um contra-esquecimento também. E Proust anota, deixava de sentir-me medíocre, contingente, mortal. Isso quando ele encontra o livro na biblioteca dos Guermantes, nessa última soirée a que ele é convidado, já velho, e rever todas as personagens já sem o fulgor da juventude, e ele encontra um livro que a avó lia para ele na infância. A literatura se faz, então, a eternidade no tempo, e se faz vocação. Em O Tempo Redescoberto, Proust escreve: a verdadeira vida, a vida enfim descoberta e tornada clara, a única vida, por conseguinte, realmente vivida, é a literatura. A vocação, como diz Ortega y Gasset, é um chamamento e é uma eleição. É uma maneira, por excelência, de habitar o mundo, que se encontra nos ensaios das meditações do Quixote, de Ortega y Gasset. Eu cito, terminando, e aqui eu reúno, né, Proust e Gasset. Eles são, para o autor, ele se referindo a Proust, modos diversos de exercitar uma mesma atividade, de dar vazão a um mesmo afeto. O afeto que a ela me move, a literatura, é o mais vivo que encontro em meu coração. O importante é que o tema seja colocado em relação imediata com as correntes elementares do espírito, com os motivos clássicos da humana condição. Preocupação, ele diz, né? Uma vez entretecidos com eles, torna-se transfigurado, transubstanciado, salvo do esquecimento. Quer dizer, então, a literatura como vocação é um chamamento singularíssimo, um lugar único de habitar o mundo do humanista, que são Ortega e Proust. Muito obrigada.